Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero compartilhar um momento muito específico da minha caminhada com Deus. Um momento em que uma decisão profissional se transformou em algo muito maior do que uma escolha de carreira. No começo, parecia ser sobre propostas, portas, futuro, mas no fundo, era sobre quem realmente governava a minha vida. Então hoje eu quero falar sobre a diferença entre aceitar Jesus e realmente se render a Ele. Porque esse episódio é sobre decisões, mas principalmente sobre senhorio. Houve um momento em que eu percebi que eu não estava apenas escolhendo entre duas propostas. Eu estava sendo confrontada sobre quem realmente governava as minhas decisões. De um lado, o novo, uma multinacional, um upgrade profissional, reconhecimento financeiro, desafios, crescimento. E do outro, o conhecido, uma empresa que me viu crescer, que conhece as minhas dores, as minhas virtudes, os meus limites. Uma mesa onde o meu nome era ouvido e a minha história tinha peso. E no meio disso tudo, Deus. Então, eu orei pedindo direção. Pedi sinais, pedi confirmações, pedi que aquela porta só se abrisse se realmente fosse para me levar mais perto da vontade dele, nunca para longe. E ele respondeu, exatamente do jeito que eu pedi. Mas Deus, na sua pedagogia perfeita, não parou na primeira resposta. Veio então uma contraproposta, e com ela a dúvida. Não porque Deus não tivesse falado com clareza na primeira vez, mas porque o meu coração ainda precisava ser refinado. E foi ali que eu entendi algo profundo. Talvez o teste não fosse a proposta nova. Talvez o teste fosse o quanto eu confiava quando tudo ficava confuso. E então eu fiz a única coisa que eu sabia fazer. Eu voltei para o joelho, voltei para o silêncio, voltei para a pergunta que realmente importa. Senhor, eu te consulto antes ou depois que eu já decidi? Porque aceitar Jesus como Salvador é super confortável, mas viver com Ele como Senhor custa. Custa abrir mão do controle, custa admitir que nem sempre eu vou entender o caminho, custa aceitar que às vezes Deus não explica, Ele apenas direciona. E muitas vezes a resposta não vem em palavras, ela vem em paz, uma paz suficiente para continuar caminhando mesmo sem mapa, mesmo sem saber o próximo passo. Uma paz suficiente para confiar que se der errado, mas for o plano dele, ainda assim estará certo. E ali algo se resolveu dentro de mim. Independente do caminho que eu escolhesse, se tudo desse errado, mas eu permanecesse na presença de Deus, ainda assim eu estaria segura. Porque o maior fracasso não é perder uma posição, é perder a sensibilidade espiritual, é ganhar o mundo, mas sair da vontade de Deus. E Jesus nunca se impressionou com multidões. Ele sempre buscou profundidade. E naquele processo, ele me fez uma pergunta que ecoou fundo no meu espírito. Você me quer como Salvador ou como Senhor? E eu entendi. Salvador é quem socorre depois do problema, mas Senhor é quem governa antes da escolha. E foi ali que eu entendi algo que mudou a forma como eu vivo. Seguir Jesus é desistir de viver do meu jeito, mesmo quando o meu jeito parece bom. É confiar que Ele vê curvas que eu ainda não enxergo. É aceitar que se Ele me tira de um lugar confortável, é porque eu jamais sairia dali sozinha. E então a minha oração mudou. Eu me lembrei das palavras de Jesus, quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E naquele momento eu entendi algo que eu nunca tinha percebido com tanta clareza. O acréscimo nunca foi a promessa principal. O reino sempre foi. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, as decisões deixam de ser apostas, elas passam a ser resposta. Não é mais sobre Senhor, abençoa a minha decisão. É, Senhor, só me deixa ir se for a tua vontade. Porque no fim, não importa onde eu esteja trabalhando, importa quem está governando a minha vida. E se for preciso perder tudo, que eu nunca perca a presença de Deus, que eu nunca saia do centro da vontade dele, que eu nunca confunda sucesso com propósito, porque aceitar Jesus muda o nosso destino, mas segui-lo, isso muda completamente a forma como nós vivemos. E o próprio Jesus disse isso, lá em Lucas 14:33. Assim, se qualquer um de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Porque seguir Jesus não é sobre conforto, é sobre rendição. Então, se você também está diante de uma decisão, talvez a pergunta mais importante que você tenha que fazer não seja qual caminho parece melhor, mas quem está governando essa escolha. E eu espero que esse episódio tenha te lembrado que fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem guia o caminho. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também está diante de decisões importantes, que também está tentando discernir a vontade de Deus e que também precisa lembrar que seguir Jesus não é sobre facilidade, é sobre direção. Às vezes, ouvir a experiência de alguém pode trazer a paz que faltava para dar o próximo passo. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, propósito, identidade e decisões que moldam a caminhada com Deus. Capítulos que foram escritos para quem não quer apenas acreditar, mas para quem quer viver debaixo do governo de Deus. E por fim, obrigada por permanecer até aqui, por permitir que histórias como essa encontrem eco na sua própria caminhada e que você nunca confunda sucesso com propósito. Eu oro para que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!